eu gostaria de convidar o pastor Maurício. Eu peço que você estenda suas mãos aqui para que possamos orar por ele e assim sermos abençoados. Pai amado, eu te agradeço pela vida do pastor Maurício, sua esposa Zilda. Eu te peço, Pai, que o teu Espírito continue sustentando, animando, orientando o teu filho nesse desafio gigantesco que é erguer a Igreja Batista da Urca. E quantos batismos, Senhor! Que maravilha, meu Pai! Ver aquele monte de gente sendo mergulhado nas águas ali da praia da Urca, em frente ao antigo cassino. Agora um lugar de bênção. Sim, meu Pai, que o teu Espírito fale através do teu Filho aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A água é sua. Obrigado. Posso usar aqui? Botar o computador aqui. Tá bom. Deixa eu me organizar aqui. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Olha só, fiquei muito feliz aqui com o convite. O pastor Leonardo nos deu a honra de estar lá conosco. Ele disse, eu queria que tu retribuísse. Eu disse, amém. E essa igreja, antes dela estar aqui, eu já conheci ela quando estava lá em Copacabana, e foi uma igreja que me encantou muito. Logo que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu fiquei olhando, poxa, que igreja legal. Eu brinquei com a turma assim, olha, o dia que eu crescer, eu quero fazer parte de uma igreja assim. E hoje estou aqui, graças a Deus. Então, muito feliz, contente mesmo com o convite, né? Deixamos ali a igreja da Urca ali em boas mãos, mas todos aí também felizes, e mando um abraço generoso a todos os irmãos, né? Em especial, Alba e o pastor Léo, muito obrigado pelo convite. Né? Eu estava aqui escutando um pouco, eu bebi muito aqui já do culto, né, do louvor, meu irmão, nota 10, vou te chamar para... Né, sabe como é que é, né? Nosso próximo evento da Rede Sulto, eu quero te ver lá junto com a gente cantando. E Casa Viver, desculpe, eu vou pegar o finalzinho aqui, só para dizer uma coisa. Meus irmãos, eu estive lá, preguei lá para aquelas crianças, brinquei, rolei com aquelas criançadas, ajudamos lá. É um trabalho fenomenal. Olha, se vocês forem lá, vale a pena. Eu estou agendando com o pastor Raoni já a segunda ida da PIB Urca lá, porque realmente vale muito a pena, é muito bom, é renovador. A gente levou pessoas desde jovens até pessoas de bastante idade. Né? A pessoa diz assim, pô, pastor, você é maluco levar esse povo lá para o meio do Chapadão? Eu disse, não sou maluco. As pessoas querem fazer a obra de Deus, estou dando oportunidade. Todos foram e voltaram, e hoje ainda falam de tudo aquilo que viram, e é uma benção. Então, meus irmãos, vale a pena, é um projeto de Deus. Tive há pouco tempo com o pastor Raoni lá, e realmente é uma benção, então recomendo a todos. Bom, dito isso tudo, eu queria compartilhar com vocês nessa manhã um pouquinho da palavra de Deus. E eu vi que o tema de vocês é o tema sobre Salmos, e eu disse, Deus, o que fala um pouco mais de Salmos para mim? Salmos é um tema que eu gosto muito de falar. Todas as quintas-feiras na nossa igreja temos um culto, e invariavelmente, assim, poucas vezes eu vario ao longo do ano, mas eu falo de salmos. Eu prego um salmo cada quinta-feira, como são muitos salmos, eu vou pregar durante muitos anos ainda. E é uma bênção de Deus, porque o salmo é um momento onde o homem encontra Deus. Eu digo que é o lugar da Bíblia especial, onde nós vemos o coração do homem sendo exposto diante de Deus. É algo que ali se revela de uma forma plena a misericórdia e a graça de Deus. Então, quando eu vi o tema, disse assim, a misericórdia sobre o salmo, eu digo, poxa, é bênção de Deus. Né? E eu fui mergulhar um pouco mais, e aí lembrei desse salmo, em cima de todas as coisas que nós temos vivido nesse tempo. É um tempo de muitas lutas, muitas coisas estão acontecendo, e muitas pessoas dizem assim, e agora, o que vai ser o próximo passo? Eu disse, mas será que a nossa preocupação tem que ser com o próximo passo em relação a esse mundo? Ou será que nós temos que nos preocupar com algo mais? Com o nosso Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas e está segurando todas as coisas até o dia final. Né? E o Deus Criador, Ele tem um propósito para as nossas vidas, e o primeiro propósito de Deus Criador para conosco é nós andemos com Ele. Nós temos que ter uma relação com esse Deus Criador.
E o Salmo 8, ele nos fala dessa relação. E eu queria entrar com vocês, mergulhar um pouco nesse salmo, é um salmo curto, né? Nós vamos ler todos os versículos, e pensar um pouco a respeito desse caminho da misericórdia e da graça divina na relação com a humanidade. Homens e mulheres estão chamados por Deus para ter uma relação. Mas é uma relação que estabelece alguns limites, porque existe o limite do divino e nós. E por isso Deus Criador e nós, existe uma relação que Ele propõe para nós, a partir desse reconhecimento de quem nós somos, mas sobretudo de quem Ele é. Quando nós entendemos quem Deus é, a nossa relação com Deus se torna diferente. É uma relação, não é de pessoas iguais, mas relação de pessoas. Não é uma relação de, ele é ele lá distante, eu sou eu aqui tão distante, ai de mim que sou pequenino. Mas não, é uma relação de amor, em que a misericórdia se faz presente e a graça transforma as nossas vidas. Amém? Vamos abrir comigo lá em Salmo 8. Salmo 8 nos diz assim, a palavra de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é toda a terra o teu nome. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, de infinita graça e misericórdia, magnífico é o teu nome, ó Deus. Já cantamos isso aqui nesta manhã. Entoamos, ó Senhor Deus, e colocamos nosso coração diante do teu trono. E nessa hora pedimos, ó Senhor Deus, teu Santo Espírito, fale conosco mais uma vez, através da tua palavra. Possamos fazer como o salmista, ó Senhor Deus amado, que escondeu a palavra no seu coração para não pecar contra ti. Assim seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como será o poder e a grandeza de quem criou tudo? Já parou para pensar nisso? Quando nós olhamos os céus e a criação, é algo que é tremendo, é maravilhoso. Uma vez eu estava no seminário conversando com um pastor, né? Eu estava fazendo uma pós-graduação na época, e aí o pastor deu uma experiência dele que ele teve lá em Brasília. E foi uma experiência que para mim fez sentido, porque eu morei em Brasília há 10 anos e, casualmente, também estive evangelizando na região onde ele implantou a igreja. E ele estava comentando que, chegando lá naquela região, uma região muito esotérica, ele conheceu uma menina. E a menina, a partir da menina, então, Casa Viver, aí, olha só, a partir daquela criança, ele chegou até a família. E daquela família, a família foi se convertendo, e se converteu toda a família. Mas parte da família ainda estava envolvida com o esoterismo, parte da família que não morava naquela casa, mas era daquela região. E aí, um belo dia, aquela menina sumiu de casa. Onde é que ela estava? Naquele centro esotérico. Então, esse pastor orou a Deus, conversou com a família, e a família desesperada disse, pastor, nos ajuda. Ele disse, vou ajudar. Pegou o seu diácono, foi lá, bateu na porta daquela casa esotérica, a menina estava presa num quarto escuro, e ele disse, não, eu vim aqui resgatá-la. Aquela pessoa que estava responsável por aquela situação, ali naquela casa esotérica, disse, não, você não pode pegar aqui, você não tem autoridade. Eu digo, não, eu tenho autoridade, eu estou debaixo da autoridade. Então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai acontecer isso com a sua vida. E ele disse, conhece o céu, conhece a terra, conhece o universo. Eu estou aqui em nome daquele que criou tudo isso. Agora, em nome de Jesus, abre aquela porta. E aquela menina vai sair de lá e vai andar comigo. Ao abrir a porta, aquela menina saiu correndo, se tirou nos braços dele, ele pegou ela no colo e levou embora. Ele fez com a autoridade de quem? Com a autoridade daquele que criou todas as coisas. Muitas vezes nós olhamos para essas coisas todas e dizemos assim, é bonito o céu. Quantas vezes nós vamos aqui em Ipanema e aplaudimos ali o pôr do sol, que é lindo. É um dos pôr do sóis mais lindos que eu já vi no mundo.
Mas o meu aplauso não é para o sol que cai, não é para aquela paisagem linda, mas é para aquele que criou todas as coisas. Senhor, magnífico é o teu nome em toda a terra. Muitas vezes nós olhamos para a criação e damos à criação algo que ela não tem. Damos a glória que ela não tem e devotamos a ela adoração que não merece. O mundo está cheio de pessoas dizendo assim, joga para o universo e tudo se resolve. Não. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E no mais, Ele fará. Meus irmãos, nós estamos invertendo e pervertendo a criação. Nós invertemos no sentido de que colocamos a criação acima do Criador. E pervertemos o sentido da criação na medida que nós deixamos de olhar para a criação e glorificar a Deus. E passamos a ver glória na própria criação. O salmista aqui, Davi, ele olha a criação como um todo, mas ele olha por cima dela. E quem ele enxerga? O Deus Criador. Senhor, Senhor, Senhor nosso. Essa primeira expressão dele é linda, porque esse primeiro Senhor, no original, é aquele tetragrama, aquele que diz o nome de Deus. O Deus Todo-Poderoso. E depois ele traz, na segunda parte, uma outra expressão, que é aquela expressão de amor, carinho e proximidade. Em últimas palavras, ele está dizendo que o Senhor, Senhor Todo-Poderoso, é também o meu Senhor. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele não está lá distante, Ele não criou o mundo e se abandonou. Largou a própria sorte, mas Ele continua no controle, Ele está próximo, então Ele não é mais aquele Senhor distante. Mas Ele também é o meu Senhor, o meu Deus, pessoal. Nós dizemos que tantas coisas para nós são pessoais e intransferíveis. Deus é um Deus pessoal, mas Ele não é intransferível, porque Ele brilha e Ele pode te usar para levar outras pessoas a conhecer esse Deus. O Deus Criador, Ele colocou em nós uma marca que é a sua própria marca desde a nossa tenra idade. E é muito bonito a gente pensar nisso. Ó Senhor, Senhor nosso. Vivemos um tempo onde as pessoas estão se colocando com autoridade estão aí destruindo muitas coisas. Nós olhamos como está hoje a nossa Amazônia, né, e vemos aquela fumaça lá em Manaus. Quem iria imaginar, 10 anos atrás, uma fumaça daquelas acontecendo ali? A gente dizia que a Amazônia é o pulmão do mundo, e hoje o pulmão está respirando fumaça. Quem fez isso? Foi Deus? Não, fomos nós. Todos nós temos uma parcela de culpa nisso. Mas todos nós também temos uma condição de fazer algo para transformar essas coisas. Todos nós temos e podemos e somos chamados a cuidar dessas coisas. Desde Gênesis, Deus chamou o homem para cuidar do jardim. O homem não foi colocado aqui por acaso e anda aqui vagueando, mas tem um propósito. Eu tenho falado de propósito na nossa igreja esse mês inteiro. A gente tem pregado sobre o propósito, que nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui de propósito. E é de propósito mesmo. Deus tem um propósito para cada um de nós, mas a primeira parte é reconhecermos que Deus é Deus. E a sua criação é importante para Ele. E é tão importante que Ele nos criou para cuidar dela. Nós fazemos parte de um plano maravilhoso. E um plano que inclui a eternidade, que nós perdemos quando nós pecamos. Pecamos e destruídos fomos de toda a glória que Deus tinha dado a nós desde antes da fundação do mundo. Mas em Cristo agora podemos voltar, reconhecendo quem Ele é e tendo novamente um encontro e uma vida diferente. Uma vida diferente que gera diferença na vida de outros. Meus irmãos, isso aqui parece uma coisa muito estranha para aqueles que não entendem quem é Deus. Mas para aqueles que um dia já tiveram um impacto nas suas vidas com Deus, sabe que toda vez que nós nos encontramos com esse Deus Criador, toda vez que nós colocamos o nosso coração diante daquele que é o Criador de todas as coisas, a nossa vida é transformada. De pouco em pouco, como diz a palavra, de graça em graça, de glória em glória, nós vamos sendo transformados. E sendo transformados, nós começamos a viver e partilhar dessa glória que Ele tem. Nós não somos deuses, nem pequenos deusinhos, mas nós somos cristãos, pequenos cristinhos. Deus nos chama a viver dessa forma, olhando para esse Deus Todo-Poderoso, colocando nossas vidas diante dele, e não nos deixando simplesmente
viver de uma forma que passe. Sabe, o salmista, nesses primeiro versículo, ele declara a grandiosidade. Mas já no versículo 2, ele faz um caminho que nos lembra do caminho de Deus para conosco. Nós cantamos aqui da descida de Deus eterno para Jesus, o homem, carne e osso como nós. Nós cantamos isso aqui, que ele abriu mão da sua glória e se fez homem como nós. Esse caminho é o caminho que eu digo que é o caminho da misericórdia de Deus. Deus olhou para o homem, olhou para a sua criação e disse: eu vou fazer a restauração, o resgate. Então ele veio em carne, abriu mão da sua glória e viveu entre nós. Quando eu olho da boca do pequenino, versículo 2, eu vejo isso acontecendo. E quando eu leio Mateus, eu vejo Jesus reconhecendo isso acontecendo e disse: não lembrasse que da boca do pequenino suscitasse o verdadeiro louvor? Nós estamos aqui no mês que a gente comemora o mês das crianças, também é o mês do idoso, também é o mês dos professores, e é tantas coisas, mas nós pensarmos só nessas 3 coisas: os idosos, os professores e as crianças. Da onde vem o verdadeiro louvor? Daqueles que pouco sabem. Da onde vem a sabedoria que pode transformar o mundo? Daqueles que já têm, os idosos. Mas quem é que transmite isso a todos? Os professores. É uma tríade que eu acho interessante, que a gente pode encaixar nesse salmo e dizer: Deus, se tu suscitas da boca do pequenino o verdadeiro louvor, daquele que não sabe nada, coloca na mente daquele que muito sabe a capacidade de transformar também, mesmo os pequenos, ensinar a eles os caminhos. E aos idosos, como diz a palavra de Deus, que possam tomar o seu lugar de proeminência, levando para aqueles que são mais jovens a sabedoria e o conhecimento da idade. Os dias, eles são bons professores. O conhecimento desse tempo, formal, ele é muito bom. Eu estudo desde que me lembro que eu comecei a pensar. Não parei até hoje. Aliás, 2 coisas que eu acho que eu aprendi, nunca mais desaprendi: é estudar e trabalhar. Mas uma das coisas que me deu mais prazer é quando eu posso transmitir algo para alguém daquilo que eu aprendi ao longo da caminhada. Então, é muito bom a gente entender que o Deus Criador, ele tem exatamente essa mesma dinâmica. O Deus Criador, que fez todas as coisas, ele não pede conselhos ao homem, mas ele usa homens para dar conselhos. E na plenitude dos tempos, ele usou Jesus. O plano dele era: Jesus vai vir a esse mundo. Jesus vai passar por aqui e vai apontar toda a criação, vai reapontar para aquele que efetivamente é o norte, o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu queria que a gente lesse junto o Romanos 1:20. Podemos ler juntos? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Quem são esses homens indesculpáveis? Todos nós. Quando eu não era cristão, não tinha ainda essa ação de Deus na minha vida, o Espírito Santo ainda estava trabalhando no meu coração e eu não entendia muito bem o que era aquilo. Certa vez eu olhei e pensei assim: poxa, a natureza é o próprio Deus. Aí eu entendi: não, a natureza reflete a glória de Deus. E eu também posso refletir essa glória. Quando eu olho para a natureza, eu vejo o reflexo de Deus, eu me torno indesculpável, porque ali Deus está se mostrando. Mas quando eu tenho Jesus no meu coração, eu sou ainda mais indesculpável, porque agora eu conheço aquele que fez todas as coisas. Certa vez alguém perguntou para Jesus: mostra-nos o Pai. E que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Nós, todos, aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, são também reflexos de Jesus.
O mundo olha para nós, e Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas, e que o mundo vai ver em nós o Evangelho, vai ver em nós a graça de Deus, vai ver em nós a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Davi, ele entende isso e aponta para o Deus Criador. Nós entendemos isso ou apontamos para os nossos princípios, os nossos sofismas, os nossos conceitos? Temos que repensar muitas vezes aquilo que nos tem levado a viver. Aquilo que nós chamamos de sabedoria, de fato é a sabedoria. Aquilo que nós temos como conhecimento e ensinamos é de fato o conhecimento que aquele Criador deixou para nós e hoje está disponível a todos em Cristo? Ou nós, muitas vezes, ainda como cristãos, travestimos a verdade? Temos que ter um cuidado. Diante desse texto, nós temos que acordar para a verdade de que quanto mais simples nós formos diante da palavra de Deus, mais nós refletiremos a glória de Deus. Quanto mais pompa nós colocarmos na palavra de Deus, quanto mais dificuldade nós criarmos para nós mesmos, menos nós seremos aqueles que levarão a palavra de Deus. O salmista, nesse início, ele demonstra o poder de Deus e ele diz de uma forma linda, ele é indescritível, tanto quanto o tetagrama que define o nome de Deus. Indescritível. Insondável, tanto quanto o universo. Majestoso, glorioso, como qualquer área que nós possamos pensar do conhecimento. A insignificância do ser humano, então, está demonstrada aí. Deus é grandioso e nós, insignificantes. Lemos no texto que Deus olhou para nós e, de uma forma gloriosa, colocou em nós uma majestade que nós não tínhamos, porque somos insignificantes. Olha só o que disse o texto, no versículo 5, ele diz, perdi aqui foi. Fizeste-o, entanto, por pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste, que é, versículo 4, que é o homem, que dele te lembres. Que é o homem? O que nós somos? Podemos pensar aqui em duas figuras bíblicas do homem. O homem Adão, de Gênesis. Lemos lá Gênesis 1 e conhecemos exatamente o homem criado, carne e osso, a partir do barro. Mas Davi, ele olha para essa criação e dá um toque a mais. Quando ele fala dos dedos daquele que criou os céus e a terra. A beleza em cada detalhe. Uma vez eu estava vendo um artigo com relação à nossa Constituição. Então, ele vai mergulhando e olha os nossos tecidos todos e começa a olhar e tal. E a conclusão que aquele autor chegou foi a seguinte, que, do ponto de vista da ciência, não há como explicar a nossa Constituição, porque nós somos tão únicos, cada um de nós tão único, que não tem como explicar. E, ao mesmo tempo, nós temos a mesma essência. Quando reduz-se a um menor nível conhecido, nós temos lá exatamente a mesma essência. Eu explico isso a partir de Gênesis. Alguns vão explicar a partir de outras coisas. Mas todos nós temos que reconhecer, existe um Deus Criador. Ser ateu hoje é muito difícil. Porque são tantas evidências da criação que a gente fica pensando, poxa, o cara tem que ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Porque as evidências são contrárias àqueles que não creem em Deus. Mas ainda assim, o salmista olha para os céus e diz, Senhor, Senhor nosso, que é o homem diante de toda a tua majestade? Que é o homem diante de todo o teu poder? O homem se acha, mas não é. Deus é, mas não se acha. Deus simplesmente é. Deus não é uma criação do homem. Ele criou todas as coisas. Deus não passou a existir quando o homem passou a pensar nele. O homem passou a existir quando Deus assim o quis. Nós não criamos Deus. Deus nos criou. Entendendo isso, nós podemos entender o que aquele relato de Gênesis traz para nós, para o nosso dia a dia hoje. Reconhecendo aquilo que nós somos e o nosso propósito de estarmos aqui. Volta a pensar um pouco nas coisas que estamos passando hoje, nas guerras, nos rumores de guerra, nas catástrofes. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? É aquilo que Deus propôs que nós fizéssemos? Ou ainda estamos
tentando brincar de ser deuses. Todos aqueles que brincaram de ser deuses descobriram no final das suas vidas que não levava a lugar nenhum. O Salmo não é um hino ao homem, porque ele coloca o homem só num pedacinho, nesse pequeno versículo, e coloca Deus em todo o restante. E aí eu chamo do caminho da misericórdia. Deus, da sua infinita graça e misericórdia, olha para o homem e reconhece quem ele é. Quem é o homem? Imagem e semelhança de Deus, criado por Deus para dominar todas as coisas. Mas Deus não deu o poder do homem dominar os céus. Já pensaram nisso? Quem pode mover as estrelas? Quem pode mudar de lugar as nuvens? Quantas vezes nós queremos ver chuva porque está no tempo de seca? Quantas vezes nós queremos parar de chover porque está alagando tudo e não conseguimos? Com toda a ciência, nós não conseguimos. Quantas coisas nós queríamos fazer para tornar, de repente, o céu mais bonito no dia do nosso casamento, põe aquela estrelinha ali. Não é assim? Os noivos têm aquela coisa assim, vou te dar a lua. Meus irmãos, Deus deu a nós exatamente a glória e a autoridade que nós precisamos para fazer a sua glória ser manifesta. Nem mais, nem menos. A humanidade está toda ela debaixo do poder daquele que criou todas as coisas. Mas diz a continuidade do Salmo que ele exaltou sobremaneira Deus e nos colocou em um outro patamar, acima de toda a criação. Não para que o homem seja superior, mas que, tendo autoridade, possa cumprir o propósito de Deus. Tem um texto em Efésios que eu acho lindo, que ele fala com relação a esse propósito que Deus tem. Deus nos predestinou desde antes da fundação do mundo para sermos para louvor da sua glória. Nós erramos o caminho. Isso é o pecado. Nós, em Cristo, podemos voltar ao caminho. E isso é graça. Graça. Majestosa, maravilhosa graça disponível a todos que nele creem. Meus irmãos, o Salmo, ele nos dá uma lembrança daquilo que nós somos, mas não é para nos jogar para o chão, dizer, não, vocês não valem nada, não. Apesar de não valer nada, eu vou transformar a vida de vocês, e vocês serão meus príncipes, princesas, vocês serão aqueles que estarão governando todas as coisas. A vocês eu darei o poder, a vocês eu colocarei diante de todas as nações, e vocês serão aqueles que proclamarão a glória de Deus em Cristo Jesus, no poder do nosso amado. Meus irmãos, o Salmo, ele nos impulsiona a ter uma percepção a respeito de nós mesmos diferente. Quando o mundo diz que nós podemos, o Salmo diz, em Deus nós podemos. Quando o mundo diz, você é capaz, eu digo, Deus é capaz. Quando o mundo diz, você não vai conseguir, em Deus eu vou conseguir. Aqui não é uma questão de prosperidade, não, nada disso, é uma questão de reconhecimento de quem nós somos e, sobretudo, de quem Ele é. Nós temos que botar as coisas no lugar certo para que todas as coisas funcionem bem. Já tentaram encaixar um redondo no quadrado, sabe aquelas crianças que ficam pegando aqueles brinquedinhos, tentando e batem e tal. E muitas vezes nós fazemos assim com a nossa vida, Deus nos chama para fazer algo, e nós dizemos, não, eu quero a outra coisa, eu quero fazer diferente. E nós ficamos ali tentando encaixar o redondo no quadrado, e chega o final das vidas e diz assim, a gente não conseguiu alcançar aquilo que queria. Mas será que verdadeiramente nós vivemos segundo a vontade daquilo que criou a gente? Deus me criou para ser redondo, é no redondo que eu vou encaixar, e é ali que eu vou fazer a diferença. Cada um de nós, Deus criou singular, mas Ele colocou a mesma marca em toda a criação. E Deus deu àqueles que creem o Espírito Santo, o selo da eternidade, para que não só vivêssemos como autoridade nesse tempo, mas tivesse também o passaporte para, desde esse tempo, viver a eternidade. De glória e honra o coroaste. Que é o homem? Nada. Eu chamo disso do reflexo da eternidade. Então, no primeiro Adão, nós vemos o reflexo do Éden. E no segundo Adão, nós temos o reflexo da eternidade, que está sobre nós em Cristo. Quando nós olhamos para aquela cruz, quando nós percebemos o que é aquela cruz, nós percebemos quem nós somos. E olhamos para Gênesis e vemos que somos pouco menos do que nada. Mas em Cristo, somos mais do que tudo. Herdeiros
daquele que reina e vive. Por ele e para ele foram feitas todas as coisas. No poder do amado, nós avançamos e vivemos. Como diz Hebreus, capítulo 2, versículo 5, pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-os por um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste, todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. A eternidade está disponível a todos que nele creem. A glória do Deus Altíssimo está aberta e democraticamente disponível. Basta crer. O seu espaço está lá. Jesus disse, olha, eu vou, mas vou preparar morada. Para quem? Para todos. Há muitos lugares. Meu lugar já está preenchido, gente. Agora eu quero encontrar vocês lá também. Mas antes de chegar lá, eu quero convidar vocês todos a juntos louvarmos ao Deus Criador. A juntos termos uma vida de adoração plena. Adoração é mais do que cantar. O louvor é mais do que a música e uma bela canção. É uma vida. A adoração é o ato. O louvor é o coração disponível diante do Deus Todo-Poderoso. Esse belo salmo, ele nos traz essa concepção, esse entendimento claro. O salmista, ele começa adorando. Depois ele coloca o homem naquele seu lugar, para novamente o quê? A partir do seu lugar, como dizem por aí agora, o lugar de fala, reconhecer quem Deus é. E reconhecendo quem Deus é, começa agora a reconhecer a graça de Deus na sua vida. O caminho da misericórdia, Deus reconhece quem o homem é. E não dá ao homem aquilo que ele merece. Porque o salário do pecado é a morte. E Deus propõe para nós a vida eterna. É o caminho da misericórdia. Mas pelo caminho da graça, Deus dá ao homem aquilo que ele não merece. Poder e glória em Cristo Jesus. O que é o homem? Definitivamente nada. O que é Deus? Tudo. Eu gosto muito de falar que a Bíblia é cheia de contrapontos. Nada e tudo estão disponíveis em todo o tempo. Quando eu digo que Deus é tudo, nada ficou de fora. E é o que diz esse texto que nós lemos. Quando diz que o homem é nada, nada ficou dentro. Mas Deus é tão grandioso que do nada Ele faz tudo. O Deus Criador cria em nós, que somos nada, pouco menos do que pó. De nós Ele faz seres tremendos, maravilhosos, conforme a sua imagem e semelhança. Diferentes, diversos, sim. Uns cabeludos, outros carecas que nem eu. Uns alegres, outros mais tristes. Uns expansivos, outros nem tanto. Mas todos prontos para refletir a glória daquele que criou tudo e todos. Meus irmãos, a escolha, ela é individual. Cada um de nós está diante disso e debaixo daquele que sujeitou todas as coisas. Aquele que sujeitou todas as coisas, ele é capaz de sujeitar a cada um de nós, fazer o que nós realmente nos curvemos a nossa dura serviço, como diz a palavra. Mas mesmo assim ele não faz, ele dá a nós a capacidade de escolha. E pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós podemos agora prestar a verdadeira adoração e o verdadeiro louvor com as nossas vidas a esse Deus Criador. Qual é o propósito disso tudo? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito de Davi diante desse momento? Hoje nós olhamos para a cruz de Cristo e isso nos dá o nosso propósito, dá o nosso norte. O nosso referencial está em Cristo, naquela cruz, naquele que morreu. A partir dali, tudo se faz novo para aqueles que creem. Muitas pessoas olham para a cruz e não enxergam Cristo. Mas não é porque Cristo está lá ainda morto, porque Ele já não está. Ele vive e reina, como sempre reinou. Mas quando eu lembro da cruz, eu lembro de novo de quem eu sou. E lembro de quem é Deus. Eu reconheço a sua misericórdia em minha vida. E a graça que está disponível a todos que nele crêem. Meus irmãos,
O Salmo, ele nos aponta para essas coisas por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Lemos aqui. Quem são esses? Aqueles que creem. Quem é aquele? Aquele que fez tudo em todos. Jesus, Filho de Deus. Filho do homem, mas Filho de Deus. 100% Deus, 100% homem. Encarnado e disponível para todos aqueles que nele crêem. Eu estou insistindo nessa frase, todos aqueles que nele crêem. Porque crer é mais do que simplesmente dizer eu creio, eu tenho fé. Mas é aquele que entrega a sua vida e vive conforme aquilo que efetivamente diz que crê. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meus irmãos, o Deus Criador não fez uma promoção lá no céu, disse assim, agora está em oferta a eternidade, mas ele pagou um preço caro por cada um de nós, para nos recolocar de volta a um lugar onde, desde antes da eternidade, nós estávamos ali. Desde antes da fundação do mundo, Deus criou, pensou, imaginou e criou o homem para aquele lugar. O homem saiu do lugar. Nós, em Cristo, podemos voltar. E Ele nos chama todos os dias, essa recomposição. Entendendo isso, percebendo essas coisas nesse salmo, nós temos claramente o nosso propósito. Por mais que, diante de tamanha grandeza de Deus e a insignificância do homem, se torna tão difícil imaginar um homem que ainda tem algum protagonismo nesse mundo tão caótico. Mas é exatamente neste mundo, que hoje se torna caótico, inclusive pela ação do homem, é que Deus nos chama a ser recomposição desse tempo, a fazer parte daqueles que vão resgatar esse mundo, não para nós, não para que a nossa glória seja manifesta, mas para a glória daquele que criou todas as coisas, segundo o nome daquele que sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. O Deus Criador, Ele fez assim um caminho de misericórdia e graça, e nesse salmo a gente pode andar por esse caminho. Eu quero te convidar a andar por esse caminho, andar todos os dias por esse caminho. Não significa ler esse salmo todos os dias, não é fazer disso uma oração diária, não é nada disso. Mas pensar naquele que criou todas as coisas, olhar para todas as coisas ao seu redor, e por mais malucas que elas possam parecer, entender que o Deus Criador está no controle. O seu olhar que seja transformado pela cruz de Cristo, pela graça e a misericórdia do Senhor, que se renova todos os dias, verdadeiramente possa fazer a diferença na sua vida, para que tu possa fazer a diferença na vida de todos aqueles que passarem por ti. O chamado de Deus para nós é que sejamos bênçãos. A missão de Deus para nós é que levemos a bênção. E a missão de Deus em nós é transformar as nossas vidas para que tudo isso seja verdade. O convite nessa manhã que eu quero te fazer a partir desse salmo é de glorificar o nome do Senhor. Louvar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, mas com a sua vida. Verdadeiramente, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E tenha certeza que o mais Ele não só fará, porque Ele já tem feito desde a eternidade. A glória é toda de Deus, mas por sua misericórdia e graça nos confere poder e autoridade nesse tempo, e em Cristo a glória eterna. Vamos pensar juntos nesse último versículo que nos fala: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra é o teu nome. Que Deus assim possa te abençoar nessa manhã e possa trazer à memória quem Ele é, quem tu é, mas sobretudo o propósito da sua vida nesse tempo. Que Deus te abençoe, amém?